Olá, turma, mais uma aula. Vamos lá dar continuidade à nossa apostila, onde nós paramos lá na página 4. Evolução histórico-filosófica da psicologia. A psicologia, enquanto campo científico, é relativamente nova e composta em seu escopo inúmeras teorias, muitas, inclusive, excludentes entre si. Entretanto, enquanto campo de reflexão do ser humano que busca construir um conhecimento sobre si, a psicologia é praticada há centenas de anos. Inicialmente, a tentativa do homem de desvendar seu psiquismo, suas emoções e as relações sociais foi realizada de forma assistemática e o saber produzido fazia parte de um conjunto de conhecimento que compunha os mitos, as lendas e tradições de cada agrupamento humano. Poderíamos dizer que neste período havia uma psicologia do senso comum, ou seja, baseada nesses mitos, nas lendas, nas teorias, dentro desse conjunto de conhecimentos e agrupamentos humanos, a qual era permeada pelas características e formas de pensar de cada grupo cultural. Neste contexto, não havia uma metodologia específica de investigação e o saber psicológico se misturava às crenças mágicas, aos dogmas religiosos, bem como a todo saber elaborado por um povo. Ou seja, esse agrupamento cultural era que fazia a questão ali do senso comum, e a psicologia estava ali baseada nesse sentido, no que eles pensavam, das suas crenças, das suas ideologias, enfim. Psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha. Foi a Alemanha no final do século passado. Eu estou lendo aqui pelo celular, tá difícil a leitura, mas vamos lá. Seu estado de ciência é obtido à medida que a liberta da filosofia, que marcou a sua história até então, e atrai novos estudiosos e pesquisadores, que sob os novos padrões de produção de conhecimento passam a fazer. Aí vamos lá, o saber mais vem dizendo assim: delimitação de objeto de estudo, comportamento, a vida psíquica e consciência. Segundo, delimitação do campo de estudo, separando-os dos demais áreas do saber, inclusive da fisiologia. Terceiro, sistematização de métodos de estudo. E quarto, formulação da teoria que compõe, consiste o espaço dentre ramos de conhecimentos. Ou seja, a produção de conhecimento da psicologia científica está muito mais baseado na certeza daquilo que se compõe, os estudos, delimitação do campo, enfim. Essas teorias devem obedecer os critérios básicos de metodologia científica, isto é, deve-se buscar a neutralidade de conhecimento científico, os dados devem ser passíveis de comprovação e o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. Os pioneiros da psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Ou seja, quando a gente fala de ciência, tem que ser algo comprovável, então tem que ter um estudo, tem que ter um embasamento. Entretanto, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizaram-se muito mais como postura metodológica, que norteava a pesquisa e construção teórica. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico do país. Assim, surgem as primeiras abordagens
ou escolas em psicologia, as quais deram origem a inúmeras teorias que existem atualmente. Essas abordagens são o funcionalismo, de William James, de 1842 a 1910, o estruturalismo, de Edward Teachers, de 1867 a 1927, e o associacionismo, de Edward, de 1874 a 1949. As principais teorias psicológicas do século XX. Aí vamos lá, as importantes. A escola estruturalista, de Edward, abordagem desenvolvida por Teacher, compõe uma compreensão de consciência em seus aspectos estruturais, onde os estados elementares da consciência são entendidos como estrutura do sistema nervoso central, ou seja, era entendido através do sistema nervoso central, o estudo era voltado para isso. Nesta abordagem, há uma prevalência por um uso de métodos de observação para a construção de conhecimento em psicologia, o qual seria acessível a partir da experimentação e investigação em laboratórios. A escola funcionalista de William, a abordagem criada nos Estados Unidos, país marcado pelo pragmatismo, inclusive no desenvolvimento de ideias e paradigmas científicos, criticava o estruturalismo, buscava construir um saber em relação ao comportamento humano, sendo resumidamente ilustrada nas questões do que fazia um homem e por que fazem, né? O que eles faziam e por que faziam. Além disso, um dos grandes interesses de seus teóricos era compreender a utilidade dos processos mentais para o organismo. Os teóricos funcionalistas tinham a consciência e sua dinâmica de funcionamento como foco dos seus estudos, por considerar que o homem usa a consciência para adaptar-se ao meio, ou seja, eu uso a minha consciência para me adaptar ao meio. Essa era a razão do estudo, né, do funcionalismo. Escola socialista de Edward. O termo associacionismo refere-se ao fato de que esta abordagem originou-se de concepção de aprendizagem como sendo resultado de um processo de associação de ideias, as quais, em um processo de evolução, torna-se gradualmente mais complexa. Esta abordagem é, neste sentido, considerar a primeira teoria de aprendizagem em psicologia. Neste sentido, a aprendizagem de um conteúdo complexo ocorreria por associação com outras ideias já aprendidas e que estivessem envolvidas, ligadas ao conteúdo em questão. Então, aqui está assim, alguns pontos mais importantes, né, desses três itens, né, que são a escola estruturalista, a escola funcionalista e a escola associacionista. Continuando, diz, a psicologia enquanto um ramo da filosofia estudava a alma. A psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões da ciência do século XIX, Ward preconiza a psicologia sem alma. O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Ou seja, enquanto a psicologia estudava ali a alma, o meu sentimento, aquilo que eu tinha por dentro, a psicologia científica ela vem como se fosse algo à parte, né? Ele diz aqui que era a psicologia sem alma,
né? Era aquela comprovada, ela era aquela que o conhecimento era tido como científico, aquilo que podia se provar. Se antes a psicologia estava subordinada à filosofia, a partir daquele século ela passava a ligar-se à especialidade da medicina, que assumira antes da psicologia o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. Então, a partir desse momento, ela deixa, né, de ser simplesmente focada, vinculada à filosofia e passa a ser algo científico, né? E aí, para aí, ela vai para o ramo da medicina, onde ela precisaria ser comprovada. Então, vamos lá. Critérios rigorosos de construção do seu conhecimento. Então, era aquilo que poderia comprovar. Essa psicologia científica, que se constitui das 3 escolas, ela foi uma junção dessas 3, o associacionismo, estruturalismo e funcionalismo. Foi substituída no século XX por novas teorias. As 3 mais importantes tendências teóricas da psicologia neste século são consideradas por inúmeros autores como sendo o behaviorismo ou teoria SR, do inglês estímulo-resposta, ou seja, o Gestalt, e a psicanálise, vindo em seguida a teoria cognitiva. Segue breve descrição de cada uma delas, pois serão temas das apresentações de trabalho de conclusão de módulo de vocês. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o behaviorismo. Nasce com Washington e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas aplicações práticas. Tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto a partir da noção de comportamento. Gestalt tem o seu berço na Europa, surge como uma negação da fragmentação das ações dos processos humanos, realizada pela tendência da psicologia científica no século XIX, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade, ou seja, o homem como um ser total, não em partes, né? Aquilo que constrói um ser humano, a sua essência, a sua capacidade de pensar, o ser como um todo. A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. A psicanálise nasce com Freud, na Áustria, que a partir da sua prática médica recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. A teoria cognitivista, universalmente conhecida como a teoria de epistemologia genética ou teoria psicogenética, é mais conhecida e completa concepção de construtivista da formação da inteligência, visto que nela Jean Piaget explica como o indivíduo desde o seu nascimento, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento, constrói o conhecimento. Há outras teorias como grande relevância ao aporte teórico do campo da psicologia, dentre as quais podemos citar o humanismo e a teoria analítica de Jung. A psicologia da educação será o nosso tema para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês leiam também a apostila, que vocês busquem também nos nossos vídeos complementares, né, conhecimento, e alguma dúvida eu estarei aqui para tirar a dúvida de vocês. Coloque aí embaixo do vídeo as dúvidas e a gente vai trocando ideias e tentando saná-las, ok? Um beijo e até o próximo.